Queridos, abra comigo nesta noite no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, este versículo de número 7. Mateus, capítulo 6, este versículo de número 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E o título dessa mensagem nesta noite é As Condições para a Reconciliação com Deus. Bem, queridos, talvez não haja nenhum outro texto nas Escrituras que seja tão bem conhecido quanto essas palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu penso que essas palavras de Cristo Jesus seja conhecida em qualquer país onde o cristianismo já teve ou ainda tem hoje alguma influência. Mesmo pessoas que nunca viram uma Bíblia diante de si, ou que nunca ouviram um evangelho puro, bíblico, proclamado, provavelmente já ouviram essa chamada oração do Pai Nosso. E talvez seja o teu caso aqui nesta noite. Essa oração do Senhor Jesus Cristo tenha sido o primeiro conteúdo religioso com o qual você teve contato na infância, talvez ouvindo alguém dizer essas palavras, orar de alguma maneira, elas são tão bem conhecidas. E nós lemos que aqui no capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, ele estava cercado por uma grande multidão, e que os seus discípulos se aproximam dele, e aqui ele inicia aquele mais famoso de todos os discursos, uma vez proclamado neste mundo, o famoso Sermão do Monte. E é no contexto dessas palavras do Sermão do Monte, onde Jesus Cristo lida com muitas coisas, que aqui no decorrer do capítulo 6, ele passa então a ensinar os seus discípulos a orarem. E aqui nós temos essas palavras no versículo 5, quando orares, não sejais como os hipócritas, versículo 6, mas tu quando orares, entra em teu aposento, 7, orando, não useis de vãs repetições, portanto vós orareis assim, no versículo 9, o Senhor Jesus Cristo ensina a eles a maneira errada de orar, e diz para eles qual é a maneira correta então de orar. Portanto, vós orareis assim. E aqui há início essa famosa oração do Senhor Jesus Cristo, tão popularmente conhecida como a oração do Pai Nosso. Meus queridos, aqui nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós recebemos do próprio Senhor Jesus um padrão, não um modelo de oração, mas um padrão sobre a maneira como nós devemos nos dirigir a Deus em oração. Nessas palavras há elementos que nos ensinam como nos aproximar de Deus. E é uma oração, ela não deve ser repetida. O Senhor Jesus Cristo não ensinou para que ela fosse repetida, porque se ela for repetida, mecanicamente, ela deixa de ser uma oração e ela transforma-se em uma reza. Mas a Bíblia nos ensina que Deus não ouve rezas, Ele ouve oração. Aqui está, portanto vós orareis assim. Se essa oração for mecanicamente repetida, ela deixa de ser uma oração. E no versículo 7, tais repetições são condenadas. Veja o que ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos por Deus. Bem, assim eram as pessoas que não criam no Deus de Israel, no Deus verdadeiro. Gentios, pagãos, isto é, eles se achegavam para dentro do templo dos seus ídolos e se aproximavam diante daquelas estátuas e começavam a repetir a sua ladainha e diziam: ó Dagon, Deus dos deuses, ouve o meu clamor. Ó Dagon, Deus dos deuses, ouve o meu clamor. Pensando que de alguma maneira esse suposto Deus, pela muita importunação, pela muita repetição, haveria de ouvir. Ó os romanos, gentios também, diante do imperador, da estátua do imperador considerado um Deus, não é? E se dirigiam a eles, os seus deuses, em repetições: ó César, ó Antonino, ouve o clamor desse teu servo gentio. E assim repetiam e repetiam. E Deus está dizendo: não se assemelhe a essas pessoas, repetindo coisas vãs, como se Deus não pudesse ouvir. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, porque a repetição transforma a oração em uma reza. E esta é a grande dificuldade. Bem, o Senhor Jesus Cristo aqui está nos ensinando como nós devemos nos dirigir ao nosso Criador. E como nós devemos endereçar a Ele palavras, nos aproximar dEle em oração. E nessa oração, exemplo, nós temos aqui a maneira correta de nos aproximar de Deus. Bem, há vários elementos nessa oração, você já deve ter percebido. Ela é composta de pelo menos 10 partes. Há aqui 3 declarações
referentes à pessoa de Deus. Ele é chamado de Pai, está no versículo 9. Nos é dito que Ele está no céu. E também nos é dito que Ele é santo. Tudo isso se encontra no versículo 9. Há também algo referente ao reino e à vontade de Deus, no versículo 10. Há petições referentes às nossas necessidades diárias, no versículo 11 a 13. E há aqui um reconhecimento da pessoa que ora, que aos olhos de Deus, nós somos pessoas tão necessitadas, somos pecadores. Há um reconhecimento de que o perdão de pecado pertence somente a Deus. E você encontra aqui no versículo 12, nessas palavras, perdoa as nossas dívidas. São dívidas de pecado, obviamente, e somente Deus pode perdoá-las. Agora, queridos, é de temer que milhões de pessoas que conheçam esta oração repitam formalmente essas palavras dia após dia, sem jamais levarem em consideração o que elas estão dizendo. E assim, elas, embora repitam tal oração, elas não têm nenhuma preocupação com a glória de Deus, nem com o reino de Deus, nem com o santo nome de Deus, nem com a vontade de Deus. Elas não têm nenhum senso de dependência de Deus. Elas não têm nenhuma percepção do seu pecado e da sua dívida diante de Deus e da necessidade de perdão, nenhum senso da sua real necessidade de reconciliação com Deus. Mas não é uma oração que elas estão fazendo. O que elas passam a fazer, na verdade, é transformar a oração do Senhor Jesus Cristo em uma espécie de mantra. Imagino, pelo seu muito repetir, que ao se levantarem daquele local, terminarem as repetições, de alguma maneira elas se sentirão bem espiritualmente, ou haverão de extrair algum favor pela repetição dessas palavras. Oh, queridos, mas isso é condenado pela palavra de Deus. Veja o versículo 7. E orando não useis de vãs repetições. Isso é proibido pela palavra de Deus. Nenhuma porção da Bíblia, qualquer que seja ela, seja um salmo, seja um texto do Evangelho, seja algum versículo da palavra de Deus, pode ser usado como uma espécie de amuleto. Há pessoas que abrem as suas Bíblias em casa no Salmo 23 e imaginam que aquele livro aberto ali na estante, de alguma maneira haverá de abençoar o ambiente, como se a celulose e o papel pudessem emitir alguma energia. Sabe o que nós fazemos ao agir assim? Nós estamos transformando a palavra de Deus em uma espécie de xamã, em uma espécie de amuleto. A Bíblia se torna um amuleto. E outras pessoas que tiram conteúdos da Bíblia, como esta oração, e a transformam em uma espécie de mantra, e começam a repetir. Mas, queridos, eu te digo nesta noite que a única maneira de receber alguma bênção de Deus, de extrair alguma coisa desse livro, acontece quando você o lê e o compreende. A única maneira, na verdade, de você receber algum benefício da palavra de Deus é quando, ouvindo a palavra de Deus, você passa a obedecê-la. E daí você começa a ser abençoado por Deus. Se você não está disposto a ler, a ouvir o que Deus tem a dizer para você e obedecê-lo, bem, não se iluda imaginando que Deus estará disposto a ouvir você. Não importa quantas vezes você repita a mesma coisa diante dele. Esse é um texto, e aqui há uma mensagem. Essa mensagem deve ser ouvida, compreendida e obedecida. E é somente pela obediência que nós recebemos alguma bênção de Deus. Mas aqui está, queridos, algo muito importante a respeito dessa oração. Ela não pode ser tomada como uma espécie de reza, de xamã, de mantra, de talismã. Ela deve ser entendida e nós devemos seguir os elementos apresentados nessa. Mas ainda há um segundo elemento importante antes de nós lidarmos com essa oração, que cada um de nós deve tomar em consideração. Que essa oração primariamente foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Você observa lá no capítulo 5, abra comigo, no versículo número 1, que Jesus Cristo, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Perceba a ilustração, a figura. Aqui está o Senhor Jesus Cristo subindo a uma área inclinada, uma espécie de um morro, num lugar alto, onde ele pode ver toda a multidão imensa se aproxima, e os discípulos se aproximam um pouco mais próximo, e nós lemos que ele não está lidando ou se dirigindo à multidão, mas falando com seus discípulos. Ouça novamente. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Jesus está ensinando os discípulos. Isso quer dizer que todo este sermão do monte é dirigido a pessoas que um dia experimentaram a conversão. E essa oração, primariamente, é ensinada a pessoas que creem em Jesus Cristo, e que já experimentaram o seu perdão e a reconciliação com Deus. É muito importante nós iniciarmos por aqui.
Eu gostaria que você percebesse isso. Os elementos dessa oração, todavia, certamente se aplicam também a qualquer pessoa. Ora, aqui está uma oração padrão do Senhor Jesus Cristo. Embora seja dirigida a pessoas que já se aproximaram dele, são aqui chamados de discípulos porque seguem a Jesus, há aqui nesta oração, eu gostaria que você percebesse isso, nos elementos dessa oração que nós vamos considerar agora, cada um deles se aplica a qualquer um de nós. Essa oração também, queridos, se aplica a qualquer pessoa que hoje busca conhecer a Deus. Aqui está uma oração que ensina uma pessoa a se reconciliar com Deus. E se esse é o teu caso nesta noite, se você realmente está buscando conhecer a Deus e se aproximar dele e receber o perdão de teus pecados e a vida eterna, e experimentar a graça e o favor de Deus e a certeza de vida eterna, bem, se você sinceramente está buscando a reconciliação com Deus, há algo nessa oração para você nessa noite. A oração do Senhor Jesus Cristo também é para uma pessoa que está pronta a cessar a sua rebelião contra Deus e buscar a reconciliação com Deus, a abandonar a sua vida de pecados, a virar as suas costas para este mundo e os seus olhos pela fé para Jesus, a abandonar a sua autossuficiência e a encontrar a paz com Deus, a deixar uma vida meramente religiosa e experimentar a vida de Deus em tua alma, no relacionamento real com teu Criador. Se esse é o teu caso nesta noite, se você já foi como que flechado pelas flechas de convicção de pecado de Deus e na tua consciência Ele já te fez ver a tua necessidade de perdão, então nessa oração, algo que haverá de te ajudar tremendamente nessa noite, se você atentar para ela, porque aqui está o caminho para a paz com Deus, o caminho para a reconciliação com Deus. Bem, queridos, encontrar a paz com Deus é ter a paz de Deus, porque antes da conversão, antes que Deus opere em nossas vidas pelo seu Espírito, antes que haja aquele chamado novo nascimento, cada um de nós estamos em uma condição de inimigos de Deus. Cada um de nós, nessa noite, antes da conversão, somos inimigos aos olhos de Deus. Nós travamos uma guerra de pecados contra Deus, nós nos rebelamos em nossa alma e nosso coração contra Ele, nós vivemos longe dEle, nós empurramos de lado a Sua palavra. Oh, assim tem sido a nossa vida, não é? Nesse período antes da real conversão e do perdão, qualquer mensagem enviada por Deus à nossa consciência é repelida, é empurrada para o lado ou é ignorada. Ou quando é recebida com resistência e com hostilidade, às vezes com ódio e com amargura em nossos corações. Todas as vezes que Deus tem enviado uma espécie de mensagem dizendo: pare, volte-se a mim, a vida que você está vivendo não me agrada, se nós recebemos essa mensagem com hostilidade, desdenho e ira, quando a nossa consciência nos acusa de pecado, assim antes da conversão, a nossa real condição é de inimizade contra Deus, né, queridos? Mas quando pela misericórdia de Deus, os nossos olhos são abertos, e nós entendemos que há um Deus real, pessoal, que pode ser buscado e conhecido, encontrado, e que há um dia de prestar contas a Deus ao final desta vida, mas que Ele enviou a este mundo um Salvador e que há sim a possibilidade de perdão e de salvação. Quando os nossos olhos são abertos, então nós vemos os nossos pecados, que Ele está dentro de nós e que controla o nosso caráter e nossa vida, e que aos olhos de Deus nós somos todos homens e mulheres manchados e marcados por nossos pecados, e que somos condenados justamente por um Deus santo. Quando isso acontece em nossa vida, pela primeira vez nós começamos a desejar o perdão de Deus. E pela primeira vez nós começamos a desejar em nossa alma a reconciliação com o nosso Criador, e conhecê-lo, e nos aproximar dEle, experimentar a sua bondade, a sua misericórdia. Querido, será que Deus já te acertou com esta flecha de convicção de pecados? Será que você pode olhar para dentro de si mesmo nessa noite e se encarar como a Bíblia declara, que você e eu, aos olhos de Deus, somos pecadores, que já nascemos em pecado,
e que necessitamos do perdão e da graça de Deus. Será que os teus olhos já foram abertos para essa verdade? Se eles já foram, e agora há um desejo em tua alma de cessar essa guerra com Deus e ter a paz com Deus e a paz de Deus, bem, eu te digo que esse texto haverá de te ajudar. Ora, ao final de toda a guerra, há sempre tratados de paz, não é? Todos nós já lemos a respeito disso, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, então as nações se reuniram naquela Organização das Nações Unidas, a ONU, para estabelecer tantas coisas ali. Estabelecer os termos de paz para as nações que perderam, que foram dominadas, para tentar estabelecer algum tratado de amizade, de reconstrução dos países. E de modo similar, quando um homem e uma mulher deseja levantar a bandeira branca e voltar-se a Deus e clamar por misericórdia, quando um homem e a mulher reconhecem que foi dominado pelos seus pecados e que há um Deus justo que deve julgar, e você deseja a paz com Deus, então, amigo, nós precisamos reconhecer que também há termos na Bíblia para a rendição. Há termos na palavra de Deus para a reconciliação e aprender a maneira correta de nos aproximar de Deus, contra quem nós temos lutado por tantos anos para receber a sua paz e a sua reconciliação. Talvez você nesta noite já tenha um desejo genuíno na tua alma de encontrar a paz com Deus. Talvez você já baixou as armas e deseja a reconciliação com teu Criador. Talvez você já tenha cansado de fugir dele, se indulgir em teus pecados. Talvez o peso da culpa e o vazio na alma já seja tão grande que você parou e deseja se reconciliar com teu Criador. Mas talvez você percebe que você tem frequentado uma igreja ou ouvido o Evangelho em algum lugar por muitos anos, e se envolvido com a religião por muitos anos e nada tem acontecido. Você simplesmente diz a si mesmo: eu ainda não encontrei a paz com Deus e a certeza de vida eterna. Então, perguntas se levantam em tua alma e você diz a si mesmo: como eu posso encontrar a paz de Deus? Como pode um Deus santo e justo me receber depois de tantos anos de vileza e de pecado, de imoralidade, de mentira e de cobiça? Como pode um Deus justo e verdadeiro receber a mim, ainda que eu desejo a paz e o perdão de Deus? Essas perguntas se levantam dentro de nós. Como Ele pode me receber novamente? E como Ele pode olhar para mim depois de eu ter me sujado tanto e manchado a minha alma? Então a pergunta se levanta: como me aproximar de Deus? Como pedir-lhe perdão? Como buscar a sua graça? Como fazer isso? De que maneira eu posso me dirigir a Deus e buscá-lo, me aproximar dele? O que eu devo dizer a Ele? Que palavras eu devo apresentar diante dele em oração? Será que Ele realmente perdoa um pecador orgulhoso e cínico e irônico como eu por tantos anos? Será que Ele perdoa uma pessoa rebelde como eu? Que tipo de palavras eu devo trazer ao meu Criador agora que eu vejo a minha necessidade de perdão? Agora que eu me aproximo dele, bem, queridos? Quando um exército se vê derrotado por um exército soberano muito mais poderoso, e então começa a buscar a paz com aquele outro exército e a reconciliação, certas condições de paz são estabelecidas pelo reino, pelo exército vencedor, não é? E essas condições para a paz são trazidas ao exército que deseja a paz, aquele lado que perdeu a guerra. E essas condições são trazidas pela mão de um mediador. O mediador é alguém que se interpõe entre dois lados, alguém que se coloca no meio para representar os dois lados. Eu tenho certeza que você já entendeu a ilustração. Se nessa noite você está buscando a paz e a reconciliação com o teu Criador, com o teu Deus, o perdão de teus pecados, a vida no céu que pertence a Ele, ou ser lançado para fora do domínio dos teus pecados e conhecer a Deus, experimentar a sua paz em tua alma e a certeza de ser um dia recebido no céu. Se você busca a paz com Deus e a paz de Deus em tua alma, então a Bíblia informa que Jesus Cristo é esse mediador entre um Deus santo e poderoso e um homem e uma mulher arrependida. Jesus Cristo veio a este mundo para se colocar entre Deus e pecadores. Ele se fez um homem, Ele foi tentado como cada um de nós aqui nesta noite. Ele viveu aquela vida que você e eu devemos viver e jamais podemos viver, oferecendo a Deus uma vida justa e reta.
Ele foi àquela cruz voluntariamente para lhe pagar pelo preço da punição por tantos e tantos pecados que aqueles homens e mulheres um dia, que haveriam de se voltar a Deus para a reconciliação, merecem. Ele veio para levar sobre si mesmo, para como esse mediador, reconciliar um homem perdido com seu Criador. Jesus Cristo é esse. É Ele que é o mediador. É Ele que estabelece os termos da paz com Deus. Por que Jesus? Porque somente Ele, o que nos separa de Deus são nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo para lidar com o problema do pecado. Foi para isso que Ele veio aqui. Ele não veio para dar exemplo. Ele não veio para trazer reformas sociais. Ele não veio para ser um grande líder político. Ele veio a este mundo para morrer, como dizem as Escrituras, para oferecer a sua vida como um sacrifício no lugar de pecadores. Um sacrifício que eu e você não podemos oferecer a Deus. Uma vida justa e perfeita. Sendo condenado aos olhos de Deus, como nós jamais poderíamos escapar da condenação de um Deus santo, justo e reto. Incapazes de entrarmos no céu pelos nossos méritos, incapazes de lavar o nosso coração manchado, incapazes de satisfazer o vazio de nossa alma e curar a culpa de nossos pecados. Jesus Cristo veio a este mundo para lidar com o pecado e o resultado do pecado na alma. Ele veio para curar os corações quebrantados. Cristo Jesus veio enviado de Deus, o Pai, aquele que sempre vencerá e aquele que um dia levará cada homem e mulher ao julgamento. Ele veio para trazer os termos da paz e da reconciliação. E assim, se nós buscamos a paz com Deus nesta noite, Jesus Cristo é a melhor e a única pessoa habilitada para nos aconselhar na direção certa da paz e para nos ensinar os termos da reconciliação com Deus. Queridos, Jesus Cristo deixou neste mundo, no seu Evangelho, o mais perfeito plano de paz e de reconciliação. É um plano breve, é um plano simples, é um plano que tem sido seguido por milhões e milhões de homens e mulheres ao longo da história. É um plano que é expresso em um padrão de oração para pecadores que se voltam a Deus. E esse plano está aqui nesta oração do Senhor Jesus Cristo. E é para ela que nós nos voltamos nesta noite, no versículo de número 9 do capítulo 5 de Mateus. E aqui está o Senhor Jesus Cristo, com seu tratado de paz com Deus. E aqui estão os critérios, as exigências de Deus para a reconciliação. E ele inicia com essas palavras tão tremendas do capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. É assim que nós nos dirigimos a Deus, está dizendo Cristo. É assim que nós dirigimos a Deus a nossa oração de arrependimento, o nosso pedido de perdão. É assim que nós oramos. Portanto, ele diz, vós orareis dessa maneira a Deus. E ele começa dizendo essas palavras tão tremendas. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso, ele diz. Essas palavras nos recordam que Deus é o Pai, em um certo sentido, de todo homem e mulher. Porque Ele criou cada homem e mulher e deu a cada um de nós uma alma eterna. Deus é o Criador de todas as coisas. Assim, nesse sentido, Ele pode ser chamado de o gerador, o progenitor de todas as coisas, o Pai de todas as coisas. Queridos, nós não nascemos do acaso, da mera chance. Nós somos criados por um Deus inteligente, que nos moldou e nos formou e colocou dentro de cada um de nós uma alma eterna. E aqui Ele nos deu nesse mundo um período de vida, como que um período probatório, para buscá-lo e para encontrá-lo. É como o Salmo 100 nos diz, não é? Nossa primeira leitura. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez. Somos ovelhas do seu pasto. E essa maneira que você se aproxima de Deus, você reconhece primeiramente que Deus é o teu Criador. Você precisa deixar de lado toda a concepção errada das teorias deste mundo, como a teoria da evolução ou qualquer coisa do tipo que diz que você é um mero animal andando sobre a face da terra. Não, e reconhecer que Deus é o teu Criador e se aproximar dele, reconhecendo que Ele é o teu Criador, que Ele tem um direito sobre a tua vida por ser o teu Criador, que Ele te criou para adorá-lo, para buscá-lo, para conhecê-lo, para servi-lo. Reconhecer que Deus é o Criador é reconhecer que nós pertencemos a Ele por direito. E assim significa que você se aproxima de Deus para a reconciliação em humildade. Ele é o Criador,
nós as criaturas. Ele é a parte ofendida e nós os ofensores. Ele diz, Pai nosso. Isso indica que apesar de nossos muitos pecados e todo o nosso comportamento vil por tantos e tantos anos, assim como um pai, Ele está pronto a receber de volta um filho pródigo, que roubou a sua vida e viveu longe do seu Criador. Nós somos esses filhos pródigos. Cada um de nós tem em um determinado momento de sua vida tomado o seu tempo, a sua juventude, os seus dias, o seu corpo, a sua inteligência em nossas próprias mãos e vivido como se não houvesse um Deus e gastado tudo isso como nós mesmos. E ainda assim Deus, como um Pai de misericórdia, está pronto a receber homens e mulheres tão pródigos como nós. A Bíblia ensina mesmo que há alegria no céu diante de Deus por um pecador arrependido. Pai nosso, recorda que ainda embora nós temos vagado longe de Deus, Ele é o nosso Criador, e um dia nós teremos que prestar contas diante de nosso Deus. Mas nos ensina que Ele se importa com você, querido. Ele se importa com você porque Ele tomou o passo de enviar um mediador a este mundo para a reconciliação. É isso que essas palavras nos dizem, Pai nosso. Mas eu devo te dizer a verdade a respeito dessa questão. Eu estaria sendo injusto com você nessa noite se não dissesse. Na verdade, enquanto nós não somos convertidos, enquanto nós não nos aproximamos de Jesus Cristo para a salvação, nós não somos filhos de Deus. Nós somos meras criaturas de Deus, como a cutia, o macaco, as estrelas, todos criados por Deus, porque a Bíblia ensina que Deus possui apenas um filho, um único filho gerado por Ele, que é Jesus Cristo Senhor, igual a Ele, possuindo a mesma natureza divina do Pai. Ele possui somente um filho. E assim homens e mulheres como nós, somos na verdade tornados e transformados em filhos de Deus pela adoção. Versículo 5 de Efésios capítulo 1 nos diz essas palavras tão tremendas. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por toda parte, a Bíblia nos ensina que é através de Jesus e o seu perdão que um homem e uma mulher se tornam um filho de Deus, como que adotado por Jesus Cristo, trasladado desse mundo para a família de Deus. É pela conversão, é pela reconciliação que nós somos feitos filhos de Deus. Oh, que o unigênito do Pai, Jesus, deveria vir a este mundo, que o Filho de Deus devesse se tornar um filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos e filhas de Deus. Será que você já pensou sobre isso? Essas palavras nos informam isso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso. Será que nessa noite você com sinceridade pode realmente se dirigir a Deus e chamá-lo de meu Pai? É Ele o teu Pai? Você já recebeu o perdão de teus pecados um dia? Você já veio a Ele por meio de Jesus Cristo em arrependimento e fé? Será que você pode afirmar que Ele é realmente o teu Pai, porque Ele te adotou perdoando os teus pecados e colocou dentro de você o seu Espírito Santo? Esse é o primeiro critério para nos aproximarmos de Deus. Pai nosso. Mas há algo mais aqui neste versículo. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. O que quer dizer? Que Deus está no céu e você e eu estamos aqui na terra. Isso nos informa, amigos, que Deus é santo, separado do pecado. Deus não tenta ninguém, não é o autor do pecado, nem pode também fechar os olhos para os nossos pecados. Deus é um Deus justo, santo, que não pode varrer simplesmente os nossos pecados para baixo do carpete e simplesmente nos receber no céu. Não, isso nos ensina que Deus é santo. Ele está no céu, onde Ele habita em glória e majestade, e que nós somos pecadores e não temos entrada em seu céu, a não ser por meio de Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem Ele enviou a este mundo. Ele é o proprietário do universo, Ele é o justo juiz. Nós, pecadores, escravos do pecado e filhos do diabo, segundo Jesus Cristo. Será que você já pensou sobre a seriedade dessas palavras? Pai nosso que está nos céus. A condição para a reconciliação com Deus, de acordo com essas palavras, é que nós cortemos o nosso laço com a nossa velha natureza
e viremos as costas para o nosso velho pai e senhor, o diabo, que nos conduz ao longo da vida em pecado e em rebelião contra Deus e Criador de todas as coisas. Essa é a realidade. Essa é a condição primeira para a paz com Deus. Querido, Satanás é o senhor deste mundo, a Bíblia nos informa. E ele reina neste mundo por meio da tentação. E assim ele domina os corações e a mente de homens e mulheres, tentando, levando as pessoas a fazerem o que ele deseja e a viver uma vida longe de Deus, uma vida indulgente em pecado, porque ele sabe que se um homem e uma mulher concluir os seus dias, a sua breve jornada neste mundo, sem a reconciliação com Deus, ele está perdido, porque Deus haverá de julgar todo pecador. Está disposto a lançar fora o nosso velho uniforme de guerra contra Deus, nosso velho uniforme de mentiras, de orgulho, é lançar fora as nossas armas da cobiça e da imoralidade, é lançar fora todo o armamento que nós temos usado ao longo de tantos anos contra um Deus santo e poderoso. Dizer, Pai nosso que está no céu, é reconhecer a soberania de Deus e se aproximar dele em humildade. Mas ele ainda diz mais, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E essas palavras nos ensinam que para nós nos aproximarmos de Deus para a paz, a nossa atitude para com Deus deve mudar. Santificado seja o teu nome. Houve um tempo em que o nome de Deus era desprezado e blasfemado em nossos lábios. E houve um tempo em que Deus e a sua pessoa e o seu nome era motivo de chacota em nossas mentes e em nossas palavras. Houve um tempo em que no lugar de uma palavra de xingamento ou de ira, o nome de Deus era usado para expressar sentimentos vis e torpe. Cada um de nós tem vivido desta maneira. Houve um tempo em que nós não santificávamos a Deus, nem lhe dávamos reconhecimento e valor e glória alguma, ainda embora nós afirmávamos crer em Deus. Oh, queridos, mas agora nós devemos usar esse grandioso nome com reverência e vir diante dele como nosso Criador e dizer a ele, Deus, Senhor, olha para mim, um pecador, eu me arrependo de meus pecados contra ti, de toda a minha rebelião e miséria, de viver tanto tempo desprezando e pisando o teu nome e juntando a minha voz no coro daqueles que têm pisado sobre a tua glória e o teu nome. Assim eu tenho vivido, Senhor. E reconhecer que Ele é santo, porque Ele é um Deus santo, porque o nome de Deus representa o seu caráter. E assim nós nos aproximemos de Deus, sabendo que a Ele pertence o nosso futuro, a Ele pertence as nossas almas e a Ele pertence a nossa vida, e que Ele é um Deus santo. Oh, queridos, isso é essencial para sermos aceitos por Deus. Ouça essas palavras: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Será que você reconhece que Deus é um Deus justo em punir e condenar o pecador? Porque Ele é santo, Ele é reto, Ele não pode aceitar e permitir o pecado no seu universo. E assim Ele tem determinado que haverá um dia, quando por meio de Jesus Cristo, o Salvador, Ele também haverá de julgar todo homem e toda mulher. Para que você percebe, já parou para pensar sobre isso? É assim que você se aproxima de Deus. Você se aproxima em humildade, em dependência, você reconhece os teus pecados. Você vem como um exército derrotado, clamando por misericórdia, clamando por perdão. Ele diz então, venha o teu reino. Essas palavras nos ensinam algo muito importante quando nós buscamos a reconciliação com Deus. Porque assim como toda tropa e todo soldado que se rende deve render também as suas armas, e assinar agora um tratado de lealdade ao seu novo soberano, para servi-lo, para viver para ele, se submeter a ele, todo homem e mulher que deseja a salvação deve então desejar entrar no reino de Deus e estar disposto a viver sobre o governo e o senhorio de Deus. Ó, queridos, venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver em rebelião. Eu não quero mais ser o Senhor e o controlador do meu destino. Eu não quero mais, Senhor, controlar a minha vida e ser dominado por minha autossuficiência. Venha o teu reino em minha alma, em meus dias, em meu corpo, em meus pensamentos. Toma a minha vida.
e faz dela o que você quiser, ó Senhor. Eu venho a Ti por inteiro. Você não pode ter a Jesus Cristo como Salvador se você não estiver disposto também a tê-lo como Senhor. Ninguém pode dizer crer em Deus e viver como se Deus não existisse. Essa é a tolice e a loucura de muitas pessoas. Você deve, em oração, render-se a Ele e dizer: Senhor, toma a minha vida e faz dela o que Tu desejar. Venha o Teu reino e o Teu domínio sobre a minha vida e tê-lo como Senhor. Oh, muitas pessoas são assim, não é? Elas dizem: eu creio em Deus. Claro que eu creio. O que é Deus para você? Deus é tudo para mim. Mas elas vivem de segunda a segunda como se não existisse um Deus. Como se Ele não tivesse uma vontade, uma exigência e comandos. Elas meramente creem em Deus intelectualmente, mas vivem como ateus ao longo da semana. Ateus práticos. Mas dizer: venha o Teu reino, quer dizer: Senhor, eu estou pronto a me submeter a Ti para receber o Teu perdão e a Tua paz. Me aceita como eu estou. Toma a minha vida em Tuas mãos e transforma o meu caráter e faz de mim algo para a Tua glória, para o Teu louvor. É isso que quer dizer essas palavras: venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Ele diz, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu é feita. Queridos, de nada adianta dizer crer em Deus e ignorar a vontade de Deus. Será que você sabe qual é a vontade de Deus? Bem, Cristo Jesus, o mediador, um dia nos disse qual é a vontade do Pai. Está lá em João, capítulo 6, versículo 40. Eu abro nessas palavras tão tremendas. Observe o que Jesus Cristo, o mediador, tem a dizer sobre a vontade do Deus soberano. Aqui nós queremos nos render e encontrar a paz. Ele diz: portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade de Deus se materializa em Jesus, e a vontade de Deus é que você se aproxime de Jesus nessa noite, e creia no Salvador que Ele enviou a este mundo, e dobre o joelho em arrependimento e diz: Senhor, seja Senhor da minha vida, perdoa os meus pecados. A vontade de Deus é que você creia no Filho que Ele enviou a este mundo e na salvação que Ele trouxe para homens e mulheres pecadores. Essa é a simples vontade de Deus. Será que você pode afirmar crer em Deus quando você não faz a vontade de Deus? Será que pode afirmar ser um filho de Deus quando você nunca veio a Jesus Cristo para o perdão, para a salvação? Esta é a vontade de Deus. Esse é o critério para o perdão e para a reconciliação. A fé em Jesus Cristo Salvador. Essa é a sua vontade. Então ele diz essas palavras do versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ó queridos, a vontade de Deus e a promessa de Deus é que toda alma que se aproxima dele será suprido. E é isso que você precisa pedir a Deus. Senhor, sacia a minha alma hoje. Me dá a Tua paz e o Teu perdão. Purifica a consciência culpada, alimenta a minha alma com este pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, Senhor. Oh, essas palavras são tão profundas. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Dizer a Deus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é na verdade pedir a Ele por aquilo que é essencial. Essa é a figura do pão aqui. Mas se essa é uma oração para a reconciliação com Deus e para o perdão, pedir o pão é pedir por Jesus, que é o pão que desceu do céu, não é verdade? Assim você vem em arrependimento, você vem em humildade, você vem em contrição, mas você também vem em desejo de receber o perdão e os méritos de Jesus Cristo em tua alma. Isso é dizer o pão nosso de cada dia para uma pessoa que está se aproximando para a salvação. Se você vier a Deus de verdade, em sinceridade, em entrega completa, então Ele te dará realmente aquilo que você necessita, o pão do perdão e a água da vida eterna. Oh, quão tremendas são as promessas de Jesus. Um dia Ele disse a uma mulher de uma cidade na região de Samaria, que se ela cresce nele, Ele pedisse por aquela água que ela tanto necessitava, isto é, o perdão de seus pecados, Ele daria a ela como que uma água que flui e jorra para a vida eterna. Esse é o pão que Ele nos dá, que sacia a nossa alma, que responde às nossas inquietações. Uma água para a vida eterna, a paz com Deus, a sua reconciliação. Querido, peça pelo saceio da sede da tua alma, peça pela paz, pelo perdão de Deus.
Então, quando você se aproximar dele e for recebido por ele, você experimentará um Deus que jamais te abandonará. Um Deus que responderá às suas orações continuamente. Um Deus que suprirá todas as suas necessidades nessa jornada. E um Deus que um dia te receberá em glória na eternidade. É isso que nós necessitamos. O que pode qualquer experiência, prazer, bem ou conforto nessa vida saciar a nossa alma? É esse o pão que nós necessitamos. A salvação em Jesus Cristo. Então no versículo 12, ele diz essas palavras tão tremendas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Querido, não é a minha dívida no supermercado da esquina. Perdoa nossas dívidas não significa que a primeira coisa que eu devo buscar a Deus é um bem material para esta vida. Senhor, me dá um trabalho, me dá um marido, me dá a cura dessa enfermidade. Perdoa nossas dívidas quer dizer, Senhor, perdoa a dívida de pecados que eu tenho diante de Ti. Eu tenho roubado a minha vida de Ti. Eu fui criado para Te adorar e Te louvar, e eu nunca dirigi a Ti louvor e adoração. Eu tomei os meus dias e a minha vida em minha mão. Eu nunca Te servi. Quão imensa é a minha dívida diante de Ti nos céus. Perdoa, Senhor. E aqui você traz argumentos diante de Deus em oração. Veja o argumento: Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ele não está dizendo aqui, ó Senhor, porque eu tenho perdoado todo mundo, eu tenho meus méritos agora diante de Ti, me perdoa, eu tenho direito. Nada disso. O argumento, você percebe, ele está dizendo o argumento de um clamor, de uma pessoa rendida. Ele está dizendo, ó Senhor, eu tenho a minha dívida tão imensa e jamais poderei pagar. É uma dívida de pecados, uma dívida de louvor e adoração que eu nunca ofereci, uma montanha imensa, eu não posso pagar por ela, mas Senhor, olha. E aqui na terra, como os homens perdoam uns aos outros, às vezes, por dívidas que elas não podem pagar, e a misericórdia, às vezes, demonstrada mesmo entre pecadores, perdoa então a minha dívida, Senhor. Lava o meu pecado. Você percebe o argumento? São palavras que nós dirigimos a Deus, clamando por vida, por perdão. Perdoa as nossas dívidas. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. Para perdoar um pecador arrependido, para pagar no lugar deles a dívida, a condenação. Ele levou sobre si naquela cruz e ele ofereceu ao Pai o pago, os méritos da sua vida perfeita, para que, se você hoje está buscando a reconciliação com Deus, você possa realmente receber a vida eterna e a certeza de salvação. Esse é um modelo de oração para o arrependimento, queridos. Aqui estão os elementos da nossa primeira oração dirigida a Deus. Uma oração por perdão, uma oração por salvação. Você traz esses argumentos diante de Deus e diz a Ele, Senhor, eu me aproximo do Teu trono. Eu reconheço que vivi uma vida rebelde, longe de Ti. Eu reconheço que Tu é o meu Criador, eu pertenço a Ti por direito, que Tu está no céu, eu sou uma criatura e um dia eu haverei de prestar contas diante de Ti. Ó Senhor, eu não quero mais desprezar o Teu nome, nem empurrar para lá do Teu Evangelho e a Tua Palavra. Eu preciso da reconciliação e do perdão. Os meus pecados estão me afundando. Eu sei que eu não poderei apresentar nada diante de Ti como justificativa. Eu sou esse pecador. Eu sou esse rebelde. Eu sou esse homem imoral. Eu tenho vivido assim longe de Ti, me afastado de Ti por amor aos meus pecados. Assim eu tenho vivido. E assim eu tenho desprezado a Tua Palavra. Perdoa as minhas dívidas. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. O que quer dizer agora, queridos, que uma vez que você abandona esses velhos caminhos, esse uniforme de antagonismo contra Deus, você então será guiado por Deus. Esse é um pedido de ser conduzido para a glória eterna, para a presença de Deus. E é uma promessa também que, se você vier a Ele, Ele te guardará. Ele removerá de você aquele poder, aquele peso que te leva a viver para essa vida e para esse mundo somente. Ele tirará o prazer de uma vida longe de Deus e colocará ali um novo prazer, uma nova alegria, uma nova paz, e um novo caráter, e um novo começo, e uma certeza tão palpável e real de que ao final dos teus dias você será recebido por Deus na glória eterna.
sendo guiado por Ele, nesse caminho que é Jesus, sendo preservado por Ele até o final. Quão tremendo, porque Teu é o reino, Ele diz, e o poder e a glória para sempre, amém. Oh, amados, quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa vem dessa maneira diante de Deus e é reconciliada com Deus, então um dia ela olha para trás e ela se pergunta: como jamais eu pude viver em rebelião contra Deus e imaginar que eu teria alguma chance naquele dia de juízo? Cansado de lutar contra o impossível, vencer a Deus e se afastar e se esconder dele. Um crente em Jesus é alguém que um dia se rendeu como um pecador voluntariamente a Deus. Agora ele pode dizer: porque Teu é o reino, Senhor, e a glória e o louvor. Será que você percebe a gravidade dessas palavras? É dele o reino, é dele os céus e a terra, é dele cada molécula e átomo que se organiza em teu corpo e alma que Ele colocou dentro de você. E um dia nós teremos que prestar a Ele contas. Será que nós imaginamos poder vencer a Deus? Se é um chamado de amor e misericórdia, por que não vir hoje então, em arrependimento, crendo em Jesus Cristo, trazendo palavras de arrependimento diante de Deus e dizendo: Senhor, perdoa-me. Eu me arrependo disso e disso e disso. Eu confesso a Ti os meus pecados. Aceita-me, salva-me, me recebe na Tua glória. Oh, amigos, o que será da tua vida naquele dia? Naquele momento, quando você for chamado deste mundo para o próximo. Quando a última batida cardíaca tocar no teu coração, parar, e a morte se aproximar de você, como você será encontrado? No exército do pecado, em guerra, em rebelião contra Deus. Busque estar neste exército de homens e mulheres que um dia, pecadores, deixaram as suas armas, dobraram seus joelhos, clamaram por vida e encontraram o perdão de Deus. Aqui está. Se você está se voltando a Deus hoje, buscando a reconciliação com Deus, você pode usar os elementos desta oração, não para repetir mecanicamente, mas para vir diante de Deus com fé, com confiança que Ele te receberá, em arrependimento de pecados, em submissão eterna. Ouça essas palavras e nós concluímos aqui. Vem enquanto há tempo, venha Jesus desta maneira. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, Ele diz. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na minha vida, diga você, como já é feita no céu diante dos Teus anjos e na Tua igreja aqui na terra. Oh Senhor, dá-me o que eu verdadeiramente necessito, o perdão de meus pecados. Perdoa essa imensa dívida que eu tenho no céu. Então me conduz neste caminho eterno, para a Tua presença, para a glória eterna. Vamos orar juntos.